O oitavo item, talvez até quando você viu a chamada desse conteúdo, você pensou até que só ia falar disso, né? Que é a entrevista de desligamento. Faça ou não faça uma entrevista de desligamento? Essa é uma pergunta que muitas pessoas se fazem. Eu não tenho o costume de fazer uma entrevista formal, de ter um formulário fazendo perguntas, mas é legal você ter um processo que te permita identificar possíveis pontos de melhoria, possíveis pontos de que possam ter motivado o desligamento do colaborador. Então, mesmo que você não tenha um formulário ou não faça um formulário de desligamento formal, eu recomendo que você, durante as conversas, né, ou a conversa com esse colaborador, tente ter ali um roteiro, uma estrutura simples, né, para que você perceba algumas nuances, alguns detalhes que possam contribuir para a melhoria do processo como um todo, tá? Mas se você decidir fazer a entrevista, tem aqui algumas dicas, né? Quem deve conduzir essa entrevista não deve ser o líder do colaborador, e sim alguém do RH, e não deve ter nenhum colega presente, nem mesmo o chefe, ou o gerente, ou o líder dessa pessoa. Isso vai te permitir ter um ambiente seguro e imparcial, inclusive contribuindo para que a pessoa se sinta à vontade para falar. E garanta que é confidencial. Por isso que eu não sou muito a favor de ter um formulário. Porque se você tem um formulário, a pessoa pode achar que alguém vai ver isso vai estar lá nos documentos da qualidade, então por isso que eu não utilizo. E deixe claro por que está sendo feita a entrevista, né? Porque se a gente não vai querer ser demagogo, passar a impressão de que eu estou fazendo a entrevista para tentar reverter o processo, ou então não. Ó, a gente quer melhorar o processo, a gente não quer conduzir o processo de uma maneira incorreta. Então, o que você disser aqui pode contribuir para a melhoria do processo lá na frente. A gente gostaria de contar com a sua contribuição. A pessoa vai ter mais propensão a contribuir com o processo, tá? E essas informações compartilhadas pelo funcionário, elas podem ou não ser documentadas, como eu falei. Mas se elas forem documentadas, registrar da melhor maneira possível, de maneira assertiva, né? Sem estender demais as informações, porque facilita, dificulta até a análise, dependendo, se for uma lista muito extensa, vai dificultar inclusive a análise desse item, tá? Aqui vai ter, para quem é aluno, vai ter um checklist, né? Do que perguntar, com várias perguntas que o mercado aí costuma fazer. Eu não vou abordá-las aqui porque seria encher linguiça e não é o objetivo, tá? Quem é aluno vai ter acesso a esse checklist aqui também. Já vamos falar aqui então de uma etapa muito importante que muitas vezes até quem tem esse processo de acompanhamento do offboard não faz isso daqui, e eu considero muito importante, que é dar uma repensada em quem está ficando, nos funcionários que estão na organização. Vamos falar disso agora na sequência.